David Ancelotti demitido no Botafogo. Essa notícia que acabou de sair agora, tá? Em nota oficial do Botafogo, parte da torcida desprevenida e parte da torcida ali já esperando por essa demissão, tá? Esse é mais um vídeo aqui do canal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Daniel Nogueira. Então vou voltar, na verdade, com as recorrências aqui dos vídeos, tá? Com algumas pessoas novas, mas eu não poderia deixar de gravar sobre essa nota oficial, essa notícia que aconteceu logo agora, no início dessa noite, no início dessa quarta-feira, tá? David Ancelotti não é mais técnico do Botafogo. E antes de começar a dar minha opinião, quero que você deixe aqui nos comentários. Decisão acertada ou errada da diretoria do Botafogo? Será que a gente vai voltar para aquele dilema que assombrou 2025 sobre indefinições e indefinições sobre técnicos? Eu acredito que não, tá? Pois bem, sejam muito bem-vindos, gente. Quem diria, hein? Depois aí de ter terminado o Campeonato Brasileiro em alta, David Ancelotti, o Ancelotinho, filho do Carlo Ancelotti, foi demitido hoje pelo Botafogo. Ele e a comissão técnica dele não fazem mais parte do quadro técnico do Botafogo, tá? Motivo, gente, pode ser inúmeros, tá? Baixo desempenho, eliminações em Libertadores, Copa do Brasil, não classificação na fase de grupos direto, na pré-Libertadores somente. Mais uma que possivelmente seja o pilar dessa demissão. E que saiu uma notícia no Globo.com, antes mesmo do Botafogo soltar uma nota oficial, tá? Era de domínio público que parte da diretoria, grande parte dela, de fato, até mesmo o Textor, estava gostando do trabalho do Ancelotti e daria continuidade a este trabalho. Só que existia uma coisa dentro ali da comissão técnica do Botafogo que estava incomodando muito boa parte da diretoria, que era o preparador físico. Para quem acompanhou o Botafogo, né, caso você não seja botafoguense e esteja me assistindo, mas os botafoguenses sabem, o Botafogo sofreu muito, principalmente ali no segundo semestre agora de 2025, em relação a contusões, principalmente contusões ligadas a problemas musculares, enfim. E ali no dia a dia acharam que o treino físico ele era muito forte, às vezes passava até do limite, e a diretoria do Botafogo pediu para que esses treinos fossem um pouco menos severos do que estavam acontecendo. David Ancelotti, na época, então, falou, ok, beleza, a gente vai realmente rever esses conceitos, mas não foi isso que aconteceu, né, gente? No Botafogo, os treinos ainda continuaram. No Globo.com, como eu falei da reportagem, o Botafogo queria a demissão agora desse preparador físico, se não me engano é Lucas Guerra, se não me falha a memória, só que inicialmente David Ancelotti teria concordado com a demissão, tá? David Ancelotti deu aval branco, deu carta branca para o Botafogo demitir o preparador. Só que voltou atrás e falou, não, faz parte da minha comissão técnica, é um dos meus braços aqui dentro da comissão e não vou abrir mão. Então, o Botafogo, muito que bem, se não dá um, não dá todos. Demitiu logo a comissão técnica inteira, incluindo David Ancelotti. Isso pode ser, obviamente, um dos motivos. Outros motivos são esses que possivelmente podem ser esses que eu falei. Baixo desempenho, eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil, e um descontentamento de grande parte da torcida também, tá? O Botafogo, apesar de ter feito um ano
muito aquém do esperado, visto que éramos os atuais campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. As atuações do Botafogo ali eram bem ruins, e não somente com o David Ancelotti, tá? Mas como a gente está falando com o David Ancelotti, por exemplo, jogos contra Sport a gente sofreu, jogos contra Fortaleza a gente sofreu, Internacional a gente perdeu fora de casa. Enfim, alguns jogos ali com o David Ancelotti foram bem grotescos. E o Botafogo sofreu muito. Um jogo ou outro o Botafogo jogou muito bem, mas grande parte deles o Botafogo sofreu muito para vencer esse jogo. Mas David Ancelotti, como eu falei, terminou em alta. No finalzinho ali, foram 10 jogos de invencibilidade e classificação ali para pelo menos a pré-Libertadores, tá? Mas é isso. David Ancelotti não é mais técnico do Botafogo. Que bom que essa decisão ocorreu ainda em 2025, visto que o Campeonato Brasileiro começa logo em 29 de janeiro, o Botafogo tem a pré-Libertadores, tem o Campeonato Carioca, ou seja, o Botafogo não vai poder cometer o mesmo erro que cometeu em 2025, esperar ali fevereiro, março, para realmente contratar um técnico. Eu acredito que sim, o Botafogo vai contratar um técnico ainda em 2025, até porque esse técnico ele precisa se reapresentar com o restante do elenco, que está programado para o dia 5 de janeiro, e também fazer parte aí das contratações, né? Também dar um aval ali sobre as contratações, apesar que no Botafogo exista realmente ali o setor de scout do clube, então o treinador raramente ele dá muito pitaco sobre isso, o scout realmente faz todo esse trabalho, mas obviamente a gente sabe que o treinador ali ele é responsável sim por dar indicações, o perfil de jogador, isso é óbvio. Mas que bom que essa decisão ainda foi em 2025 e não em 2026 para a gente ficar naquela correria toda. E outro ponto importante, gente, é que na cláusula, quando o Ancelotti assinou com o Botafogo, falava que na Copa do Mundo, quando o Brasil fosse e tudo mais para a Copa do Mundo, ele se ausentaria do Botafogo para fazer parte da comissão técnica lá com o pai dele, tá? Isso, assim, gente, é muito ruim, porque apesar do campeonatos nacionais aqui, internacionais de pararem, os clubes ainda continuam treinando. E o Botafogo ficaria ali sem o seu treinador para comandar os treinos. Isso é muito ruim. Então, assim, pensando a longo prazo, foi uma decisão de fato acertada do Glorioso. Mas é isso, gente. Gostaria de saber o comentário de vocês, tá? Deixa aí nos comentários se foi uma decisão certa ou errada da diretoria do Botafogo. E não se esqueça, tá? Deixa o like, que é muito importante. Se inscreva no canal se é a sua primeira vez aqui. E mande aí o canal aqui para a quantidade de botafoguenses que vocês puderem. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!